bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevam, essa obra maravilhosa que foi psicografada pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, nós começamos a semana passada, nós terminamos o capítulo 4, que no finalzinho dele fala ali, né, dos sonhos e dos projetos de casamento do Saulo e da Abigail. E começamos o capítulo 5, em que ele, quando se despede de Abigail, ele ruma ali para a casa do caminho, onde ele ouviu do seu amigo Sadoc. E esse capítulo que nós terminamos, o capítulo 4, ele inicia justamente com essa conversa entre Saulo e Sadoc, onde Sadoc fala para ele algumas coisas sobre estes homens do caminho, o que eles andavam fazendo, e eles ficaram ali curiosos para saber se eles de alguma forma não estariam infringindo a lei mosaica. E Saulo fica curioso para saber se isso é verdade, né? E ele queria tirar isso a limpo ele mesmo. E após a sua visita a Abigail, ele já havia combinado com Sadoc de irem até essa casa do caminho para poder verificar as atividades que ali eram desenvolvidas, tipo fiscalizar mesmo. Então, o início desse capítulo 5, que se chama a pregação de Estevão, é quando eles vão e chegam à mansão não, a casa do caminho. Eu vou ler o último parágrafo, né, como eles foram recebidos ali, e vamos continuar esse capítulo. Então, olha, o último parágrafo que lemos, que eles, quando chegaram lá, os dois, Saulo e Sadoc, eles entraram, ficaram observando, né? E quem estava lá? Vamos lá, olha, Tiago, Pedro e João, três dos discípulos de Jesus, né? Agora apóstolos. Então, Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Então, ele já tinha uma fama de um doutor da lei muito jovem e de muito destaque, com uma excelente oratória, né? Então, continuando, os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Intimamente, vamos ver aqui a leitura e a narrativa de Emmanuel a respeito do estado íntimo de Saulo naquele momento. Como ele se sentia. Vamos lá, Emmanuel vai nos narrar aqui. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Por quê? Porque o Sadoc, quando vai falar para ele dessa casa, o que ele conta? Vocês se recordam? Ele conta de um parente dele, se eu não me engano, um tio, um primo, não recordo exatamente, mas um parente que estava com problema de saúde ali, aparentemente sem solução, e lá com cuidados que eles desconheciam, ou seja, a gente sabe que nesse momento aqui, nessa fase da Casa do Caminho, os discípulos, já tinha acontecido o Pentecostes, os discípulos que agora são apóstolos, ou seja, já foram enviados pelo Cristo, Cristo já conseguiu infundir neles aquela confiança,
que através da fé, da boa vontade, fazer, né, imitar, procurar fazer aquilo que eles aprenderam com Jesus, e eles já estão se sentindo confiantes, estão fazendo e estão tendo muito sucesso. Ou seja, a gente sabe que as curas, as coisas ali, eles tinham ali a mediunidade, os dons de cura, aliados a quê? Há uma fé, há uma confiança, há uma certeza de que Jesus não estava pessoalmente, né? Mas como ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Então, naquela certeza de que o tempo, os 3 anos que eles passaram com Jesus, não foi em vão, mas foi um tempo de preparo, eles se sentiam sim preparados e confiantes e estavam trabalhando. E faziam ali muitas curas, fazendo uso do que? Da sua fé aliada, certamente, à mediunidade, né? Seu magnetismo pessoal. Então, isso era meio desconhecido. Então, Sadoc, quando viu que seu tio, pelos tratamentos conhecidos da época, ali, os melhores tratamentos, não teve resultado nenhum, e lá aquela infusão de amor, aquele tratamento que para eles poderia ser considerado como místico, talvez, né? É, teve ali um bom resultado, ele realmente ficou impressionado. E ele, quando ele narra para Saulo, ele narra falando, olha, não é mentira, é verdade. Então, por isso que aqui Emmanuel diz que ele considerava lá no seu íntimo que o próprio Sadoc havia sido vítima de falsas apreciações, porque ele já estava lá pré-julgando. Ele já entrou lá com armado, né? Armado que eu digo assim, armado espiritualmente. Ele já foi para lá querendo mostrar serviço, digamos assim. E como que seria, o que seria um mostrar serviço de um fariseu lá dessa época? Mostrar serviço era dizer que estava zelando ali integral e fielmente as leis de Moisés. Então, aquela compreensão das leis que ele ainda não tinha um alcance, ele obviamente ia entender que era uma contravenção. Então, ele já foi para lá com digamos, com esse pensamento pré-concebido de que eles estavam ali fazendo práticas subversivas às leis mosaicas, né? Então ele acha ali no seu íntimo que o próprio Sadoc havia sido vítima ali de engano, né, de falsas apreciações. E ele continua, olha, que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valentudinários e doentes? Então ele olhou tudo ali e fez todo aquele julgamento, pessoas simples, pessoas idosas, pessoas doentes, como que eles seriam capazes de fazer alguma coisa? Então ele já estava ali menosprezando, né? Que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Experimentava grande mal-estar defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui um velhote com chagas purulentas envolvidas em panos fétidos. Além, um aleijado mal coberto de molambos. Então, ele estava menosprezando, né? Qual o perigo que essas pessoas ali podiam oferecer? Assim, porque o Sadoc, né? Quando aconteceu do seu parente ser curado misteriosamente, ele disse para o Saulo o seguinte, que ele não conseguia compreender e que provavelmente eles usavam de sortilégios que iriam contra as leis, né? Então era esse o detalhe. Então quando ele olha lá, ele fala: imagina, o Sadoc deve ter se enganado. O que essas pessoas nessas condições poderiam fazer?
representar de perigo a lei de Moisés, né? Então, olha, além um aleijado mal coberto de molangos, ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade. O conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios. Então ele percebeu que ali tinha pessoas que também iam à sinagoga e ouviam as suas pregações lá na sinagoga, né? Outros que seguiam de perto as suas atividades no sinédrio, onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude conveniente aos fins a que se propunha. Não se contavam fatos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar ali mesmo com grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Então isso é uma atitude assim que às vezes incomoda. Até os dias de hoje, né, nós vemos que tem pessoas que se incomodam diante da extrema miséria, da extrema dificuldade. Por qualquer motivo que seja, não sabemos, não podemos dizer, mas muitas vezes é uma fuga mesmo, ficamos incomodados porque não queremos observar, olhar, para não ter que sairmos da nossa zona de conforto e temos ali que estender a mão muitas vezes, auxiliar, ou muitas vezes até olhar e de alguma forma imaginar, e se fôssemos nós que estivéssemos ali? Então, às vezes a tendência é querer fugir mesmo, é não se sentir bem diante do tamanho do sofrimento que estejamos ali presenciando. E era isso que ele estava sentindo ali, ele estava tentando evitar olhar muito, né? Quando o vasto recinto desnudo de ornamentos e símbolos, quando o vasto recinto desnudo, quer dizer, sem ornamentos e sem símbolos de qualquer natureza, ou seja, um ambiente muito simples, de todo se encheu, um jovem permeou as filas extensas, ladeado de Pedro e João, galgando os três um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão. Então, quando Estevão aparece ali ao lado de Pedro e de João, aquela população toda que estava ali ansiosa, né, pela forma como eles falam, olha, é Estevão, Estevão, né? Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso.
Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Então, Estevão vai começar a sua pregação, ele já começa fazendo ali uma prece em voz alta e vai fazer, ele vai começar lendo uma passagem das anotações de Mateus. Então veja que aqui, né, anotações, não está escrito Evangelho de Mateus, né? Anotações. Isso foi considerado depois, posteriormente, né, lá na frente, como algo que deveria fazer parte dos evangelhos. Então, através dali de concílios, alguns grupos consideraram o que deveria fazer parte dos evangelhos e o que não deveria fazer parte. Então, essas anotações de Mateus foi considerada posteriormente como evangelho, mas aqui ainda não, eram só anotações. Então ele começa lendo Estevão, olha, a parte que ele pega das anotações de Mateus. Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, olha, essa é uma orientação que Jesus dá aos discípulos mesmo. Quando eles estavam ali pregando, né, os discípulos estavam pregando, Jesus fala para que eles fossem as ovelhas da casa de Israel, ou seja, para eles concentrarem as suas pregações, os seus esforços entre os judeus. Obviamente, e a gente vai lendo esse livro e vai estudando e vai abrindo a mente, e vai sabendo, Jesus já sabia de tudo, e tudo no seu tempo, ele sabia que no tempo certo teria a pessoa certa para ir falar fora das ovelhas de Israel, ou seja, para os povos pagãos. Quem era essa pessoa? Era o próprio Saulo. E olha, ele chega e ele ouve a pregação dizendo, essa pregação aqui é uma recomendação de Jesus para os 12, para eles ficarem concentrando seus esforços, suas atenções e suas pregações entre os judeus. A tarefa de Saulo viria. Então, aquelas ovelhas que não eram da casa de Israel, ou seja, os pagãos, os outros povos, não era para se concentrar neles. Por quê? Porque Jesus sabia que a pessoa certa viria no tempo certo. E olha que ironia, né? Estava ele aqui ouvindo isso, mas a ficha dele não vai cair agora. Vamos continuar. Então, olha. Então, Estevão lê: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Pregar o reino dos céus entre os judeus. Estevão ergueu alto os olhos serenos e fulgurantes, e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. Então, Estevão vai começar a falar muito inspiradamente. Veja aqui a pregação. Meus caros, eis que chegados são os tempos. Gente, vamos prestar muita atenção aqui, porque olha quanto ensinamento. Esses ensinamentos aqui que Estevão está fazendo para aquelas pessoas que estavam ali, é para nós. Porque se nós já tivéssemos assimilado tudo que está aqui, nós não estaríamos reencarnando ainda hoje, né? Então, vamos prestar atenção nesses ensinamentos aqui que Estevão vai estar transmitindo no teor. O teor é absolutamente rico da pregação de Estevão aqui.
Quantos ensinamentos, né? Olha, meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Sem mácula. Então, ele está dizendo aqui realmente para as ovelhas de Israel, para os judeus. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Então, essas palavras, né? Imagine, nova fé. Então, talvez isso aqui não vá soar muito bem nos ouvidos de Saulo, de Sadoc e de outros fariseus, né? Talvez eles não. Essas palavras aqui pega, né? Dessa forma, nova fé, possa soar como um tom de uma coisa nova que veio para derrogar o que já existia até então. Vamos continuar aqui ouvindo, né? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos, consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno. O emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Talvez isso aqui soe de uma maneira muito complicada aos ouvidos dos fariseus, né? Olha, Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, mas veja que em nenhum momento ele está desdizendo Moisés, né? Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. E continua aqui Estevão. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Converteste em cânticos de esperança as ignomínias do cativeiro. Sofreste o opróbio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminados sob o guante das perseguições, mas nunca descreste na justiça dos céus.
Como o salmista afirmaste com o teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas. Como Job, viveste de tua fé subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó, esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto, mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançosos as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário de sua glória, em seu maior mandamento, confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem o maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados viram de todos os quadrantes. Fora de suas luzes, haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que, sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo e os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgastes misericordiosos. 28 minutos já, né? Vamos aqui tentar terminar essa página. É verdade que o não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das nossas dádivas celestiais, onde todos gozam do benefício. Ninguém pode fugir à responsabilidade. Essa é a razão por que respondemos pelo crime do Calvário. Mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios o mais ardente.
apelo de amor. Seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. E nós vamos parar aqui, ainda temos aqui algumas páginas da pregação de Estevão, uma belíssima pregação. Aqui a gente vê que ele começa introduzindo ali, falando mesmo que os ensinamentos eram mesmo para o povo judeu. A gente percebe que ele vai trazendo à memória muito das escrituras de Moisés, ele conhece, ele cita coisas do livro de Job, de Isaías, tudo isso, né, da lei mosaica ali, da Torá, da lei que Saulo conhece tão bem e defende tanto. Então, nessa fala de Estevão, Saulo vai ficar impressionado pelo quanto Estevão conhece também, né? Então, isso talvez vai mexer até um pouco com a sua vaidade, porque ele sabia que ele era bom nisso, né? E aquele homem simples, magro, né? Aquelas descrições que a gente viu, o aspecto adoentado, ele realmente havia sido curado ali de uma doença há pouco tempo, né? Enfim, aquele aspecto ali muito franzino até, demonstrando tanto conhecimento da lei, como ele está demonstrando aqui, e ao mesmo tempo falando de Cristo e mostrando qual é a função desse Cristo, né? Desse enviado, desse Messias que o profeta Isaías falava lá nas escrituras antigas, né? E que, ao contrário do que os judeus imaginassem, que seria aquele governante, aquele dominador que ia chegar triunfando e libertando ali pela força, ao contrário, ele viria ele viria nos libertar, mas pelo amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Então, essa é a pregação de Estevão, que talvez Saulo não vá compreender. Mas vamos continuar lendo essa pregação nos próximos áudios. Ela é longa, é quase que o capítulo inteiro aqui, né? E vamos ver qual vai ser a atitude de Saulo após ouvir essa belíssima pregação cheia de ensinamentos para todas as épocas, para eles lá e para nós hoje em dia. Agradeço a todos por estarem aqui ouvindo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.